Olá, meus caros. Quero hoje falar com vocês sobre o imposto de renda pessoa física, dessa vez para explicar um conjunto de rendimentos que a gente chama de rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Bom, vamos lá. Como eu já contei em outras ocasiões, funciona assim. Em 2012, vou agora fazer minha declaração do imposto de renda 2013, né? Em 2012 eu recebi vários rendimentos de vários lugares diferentes. Esses rendimentos eles vão se agrupar em três conjuntos de rendimentos. O primeiro conjunto, os rendimentos tributáveis, portanto, sobre os quais eu pago imposto de renda. O segundo conjunto, os rendimentos isentos, sobre os quais eu não pago imposto de renda. E o terceiro conjunto, vamos falar dele hoje, aqueles rendimentos que são tributáveis, mas que eu pago imposto de renda de um jeito especial, que chama tributáveis exclusivamente na fonte. Felipe botou uma tabela aí. O melhor exemplo para a gente entender bem como é que funciona esse imposto de renda tributável exclusivamente na fonte é o 13º salário. Então, quando eu sou funcionário de uma empresa e recebo o meu 13º salário, imaginem que o meu salário é, por exemplo, R$3.000 por mês. Eu não recebo R$3.000 de 13º salário. Eu recebo um pouco menos do que R$3.000, né? Por que eu recebo um pouco menos? Se eu somar as duas parcelas, a que eu recebi em novembro e a que eu recebi em dezembro, não dará R$3.000. Porque a minha empresa desconta de mim um certo valor de imposto de renda. Ele pega a tabela de rendimentos do imposto de renda mensal, calcula lá um valor de imposto de renda e, por exemplo, não é o cálculo correto, só estou dando um exemplo, ao invés de me pagar R$3.000, me paga R$2.900. R$100 ela desconta de mim de imposto de renda. Este rendimento, 13º, é tributado exclusivamente na fonte. Este rendimento só pagará aqueles R$100. Então eu pego o valor que eu recebi de imposto de renda, coloco num campo especial chamado rendimento tributável exclusivamente na fonte e boto lá o valor que recebi de imposto de renda e eu não vou pagar mais imposto de renda na minha declaração. Deixa eu explicar bem para você não se confundir, viu? Nos salários mensais, por exemplo, que eu recebo, eu também tenho a retenção do imposto de renda. A empresa também desconta. Meu salário é 3.000, todo mês ela não me dá 3.000, ela me dá também 2.900, porque ela retém uma parcela de imposto de renda. Então, o que eu quero te explicar é assim, o fato de haver retenção do imposto de renda na fonte não quer dizer que ele é tributável exclusivamente na fonte. Ele tem que estar previsto na lei como tributável exclusivamente na fonte. Os salários mensais não são tributáveis exclusivamente na fonte, eles são rendimentos tributáveis normais, que eu coloco em outro campo da minha declaração. Somente o 13º é que é tributável exclusivamente na fonte. Outro exemplo de rendimento que paga imposto de renda exclusivamente na fonte são aqueles impostos de renda que eu tenho que pagar sobre os ganhos de vendas de bens e direitos. Então, vendi um imóvel qualquer em 2012, tem toda uma regra para o cálculo do imposto de renda deste imóvel. Se houver imposto a pagar sobre a venda desse imóvel, eu pago o imposto e o rendimento que eu tive com a venda daquele imóvel eu coloco como rendimento tributável exclusivamente na fonte. Lembrando que, neste caso em particular, quem paga o imposto sou eu, não há ninguém que desconta de mim o imposto, eu faço a conta e vou lá e recolho. É bom lembrar, você quando vende bens tem que pagar o imposto de renda devido no último dia do mês seguinte ao da venda do bem. Então não é na declaração que você paga. Você vendeu um imóvel, por exemplo, em junho de 2012. É responsabilidade sua no último dia de julho calcular o imposto devido e havendo o imposto pagar, tá bom? Outro caso também que vai aí como rendimento tributável exclusivamente na fonte são as ações. Aplico em bolsa de valores, vendo ações. Se eu tiver imposto a pagar, tem uma regra toda para isso, a gente até tem vídeos aqui explicando, apurei imposto a pagar, eu recolho no último dia do mês seguinte ao da venda e na hora de fazer a declaração coloco o valor do meu rendimento como rendimento tributável exclusivamente na fonte. Que mais que a gente tem aí? Estou olhando aqui. Sim, aplicações financeiras. A maioria das aplicações financeiras que você faz no seu banco, exceto caderneta de poupança, são tributáveis exclusivamente na fonte. Então você bota o dinheiro aplicado, quando o seu banco paga o rendimento para você, o próprio banco já tira o imposto de renda devido daquele rendimento, entrega para o governo e você na sua declaração de imposto de renda põe o valor do rendimento aí no tributável exclusivamente na fonte, vem até no informe de rendimento do seu banco, já vem separado o que é tributável exclusivamente na fonte. Então, em resumo, os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte são aqueles rendimentos que eu pago imposto uma vez e não pago mais. Na hora de pôr a declaração, eu não pago imposto sobre eles. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.